Olá, saudações. Eu sou o Luiz Renato e o assunto hoje é Azure Data Factory. Antes de falar propriamente no Azure Data Factory, eu vou propor um problema. Para isso eu vou começar a explorar os dados. E para explorar os dados eu vou usar uma ferramenta chamada Azure Data Studio. É uma ferramenta gratuita que você pode baixar. E ele é bem parecido com o Management Studio. Aqui tem o site onde você pode fazer download, mas eu já tenho instalado aqui. Então vou simplesmente abrir. E ele faz um papel muito parecido com o Management Studio do SQL Server. Então ele permite que você faça conexão a bancos de dados vários, além de outras coisas que eu vou estar mostrando. Então agora eu vou fazer o login no Data Studio. Eu tenho um SQL Server instalado aqui na minha máquina para efeito de teste, de desenvolvimento. Está aqui. É um SQL Server 2019. Eu tenho um database chamado MMA. E nesse database eu carreguei dados com informações sobre disputa, campeonatos de MMA do mundo inteiro, dos anos 80 até agora, recente, 2018. Então aqui eu tenho uma tabela chamada tabela de eventos, então select nela aqui, e agora eu vou brincar um pouco com o Data Studio. Então eu escolho o database, que é o MMA, faço uma query aqui, eu vou fazer um count, select, count, from resultados do MMA e rodo. Então tenho mais ou menos 450 mil resultados de combates de MMA. Vou pegar os top 1000 para mostrar um exemplo dos dados. Então você tem o código, tem o nome do atleta, tem o resultado, tem o evento, o método de vitória, tipo, em que round aconteceu isso e outras informações. Aproveitando que eu tenho esses dados, vou navegar um pouco em algumas features interessantes do Data Studio. Tem esse botãozinho Explain que mostra o plano de acesso do SQL, no caso, aos dados. Se eu rodar a query e procurar em visualizar aqui no cantinho direito, ele mostra uma série de gráficos, uma série de modos de representar graficamente os dados. Então tem grid, tem scatterplot. Deixa eu recolher a aba aqui para maximizar o tamanho do gráfico. Aí bacana. Então, scatterplot. Eu tenho um gráfico de densidade, olhando aqui. Eu tenho um gráfico de barras, esse aqui. Tem o Tree Map, bem colorido. Tem esse que é tridimensional, ótimo para mostrar para o chefe. Dá para maximizar a visão, essa aba de visão de gráficos aqui. E continuar vendo os mesmos gráficos que eu mostrei anteriormente, mas agora em 3D, em tridimensional. Esse componente é o SandDance, um componente que é uma extensão do Power BI, mas que está sendo usado aqui dentro do Data Studio. Pois bem, vamos lá agora para o Azure, entrar no Data Factory, propriamente dito. Então, eu já tenho uma instância de Data Factory aqui. E eu vou entrar no dashboard do Data Factory agora. Enquanto ele vai abrindo ali, vou aproveitar para falar um pouco sobre o que é o Data Factory. Ele é um serviço PaaS disponível no Azure e basicamente o que ele faz é orquestração de data movement, orquestração de cargas de dados ETL ou LT. Na verdade, ele é LT, é um tipo de serviço mais voltado para fazer cargas de dados sem fazer a manipulação da informação. Olhando a arquitetura padrão de projetos de Big Data, o Data Factory estaria posicionado ali na camada de ingestão, ou seja, ele está ali fazendo o intermédio entre a fonte de dados, do lado esquerdo, então logs, vídeos, arquivos, aplicações e várias fontes de dados, e do outro lado o Data Lake. Voltando ao Data Factory, o que eu vou fazer aqui nessa demonstração é usar o Copy Data, que é um wizard, para carregar os dados que estão no SQL Server para dentro de um Storage Account. Então eu vou criar aqui um pipeline chamado carrega MMA. Aqui eu tenho todas as conexões de origem.
Então vou colocar aqui SQL, que é o SQL Server, e dou um continuar. Ponto importante, eu vou dar um nome aqui para o meu linked server, né, para conexão. E um ponto muito importante é criar o Integration Runtime. Isso porque meu dado está em ambiente on-premises, ou seja, o SQL Server está instalado no meu notebook e ele está sendo manipulado, sendo acessado pelo Data Factory que está no Azure, está na nuvem. Então eu preciso criar um gateway, assim como eu crio o gateway para o Power BI, por exemplo, para o Power BI conseguir fazer as atualizações acessando fontes de dados que estão no ambiente on-premise. Então eu tenho a opção de instalação expressa, ele baixa aqui um executável, então de fato eu vou ter um app instalado na minha máquina. Em ambiente corporativo, o ideal é que se instale, né, o Integration Runtime em um servidor que tenha alta disponibilidade, que esteja disponível 24/7. Então eu posso fazer toda essa operação diretamente no servidor, eu posso pegar o link e fazer o download e a instalação diretamente num servidor. Mas é fundamentalmente importante garantir a alta disponibilidade, colocar numa VM com algum tipo de contingência. Porque depois de criados os pipelines e as cargas, você começa a ter dependência, ou seja, começa a ter aplicações críticas, tomadas de decisão importantes que são baseadas nos dados que são carregados. Então é importante que a carga tenha alta disponibilidade. Criado o gateway, ele conecta, né, ele vincula o gateway automaticamente, né, pela instalação expressa, e eu simplesmente tenho que colocar informações de credencial de acesso ao meu banco de dados. Depois é só testar a conexão executada com sucesso. Então tá tudo certo, usuário, senha, vou criar esse linked server. Próximo passo no pipeline é acessar os dados. Então escolho o linked server, dou um next, que é a minha conexão, e ele entra numa tela onde exibe o nome das tabelas, né, lista as tabelas, e se eu escolher uma tabela ele vai me listar os dados. Daí eu posso escolher uma ou mais tabelas para retornar e posso escolher também retornar dados a partir de uma query. Então posso escrever uma query com where, com join, com group by, enfim, e fazer o retorno dos dados assim. Aqui eu vou escolher só essa tabela, resultado MMA, next. Então vou criar uma conexão agora para o destino. O destino é um blob storage, ou seja, é um storage account do próprio Azure. O Storage Account, como ele já está dentro do Azure, não é necessário o Integration Runtime. Então, eu simplesmente indico qual que vai ser a subscription, qual o nome do Storage Account e dou um teste de conexão. Conexão com sucesso, beleza, criei. Então, estou criando meu segundo linked server, que é o Blob Storage. Entrando no Blob Storage, né, selecionando o Blob Storage e avançando, eu posso escolher que pasta, né, ou que container do Blob Storage eu vou jogar os dados. Então vou jogar nesse container chamado minha pasta, next. Tem algumas opções de formato do arquivo. Então vai ser texto separado por ponto e vírgula. Eu vou querer que a primeira linha do arquivo seja o header, né? Então é a linha que contém o nome das colunas e next. Em seguida mais algumas configurações que eu não vou usar, next. E beleza, está criado, ele tem um resumo aqui da minha configuração e ele cria o pipeline. Beleza? E eu posso monitorar, então ele criou e já vai executar. Eu não criei um schedule, mas o pipeline vai ficar disponível para eu schedular se quiser. E eu vou entrando ali para ver os detalhes, então acompanho em tempo real a evolução da execução desse pipeline e depois isso fica logado e eu posso consultar os logs de execução desse pipeline. Ok? Então ele está mostrando ali que está em progresso, está executando e terminou. Beleza, finalizou. E aí algumas informações sobre a quantidade de dados que foi movida, 450 mil linhas, o tempo de duração e mais uma porção de informações sobre essa operação, né, de execução do pipeline. Agora vamos entrar no console do Data Factory, entrar em pipelines, tem esse pipeline que eu criei, eu posso schedulá-lo, posso alterá-lo, posso monitorar as execuções, posso por demanda executá-lo por aqui se eu quiser, posso ver o status da última execução. E agora, já que ele terminou a execução, eu vou entrar no Storage Explorer, né, que é uma ferramenta desktop onde eu consigo navegar nos Storage Accounts do Azure. Eu configurei o pipeline para carregar os dados na Storage Account nova carga, numa pasta chamada minha pasta, e clico lá para ver o arquivo. Ele está carregando aqui, está lá o arquivo carregado.
tem informação sobre a data, tipo de arquivo, tem uma coluna aqui com a informação sobre o tamanho do arquivo, e eu consigo manipular esse arquivo, copiar, mover, deletar, enfim, fazer download. Bom, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, espero que tenha sido interessante, até o próximo.